Esse texto nos ensina, meus irmãos, que toda decisão que nós tomarmos aqui nesta terra, sejam elas certas ou erradas, independente do que pensamos ou do que queiramos, vamos ter que arcar com as consequências delas. Portanto, queridos amigos, é de suma importância que eu, como pastor, e que vocês, como povo de Deus, entendam quem é Jesus Cristo de fato e qual é a importância que tem a sua obra na cruz do Calvário, o que ela representa para nós. Certa feita eu vi um pastor comentando a respeito de pastores aqui do Brasil, e ele dizia o seguinte: se pegarmos 1000 pastores aí que frequentam igrejas, que são líderes de igrejas, e pedirmos para eles sintetizarem 20 fundamentos aí da salvação, eles não vão conseguir fazer. E por que? Ele dizia, já era um pastor ancião, já idoso, porque eles não conhecem. E se não conhecem, como é que podem trazer palavras de vida para o povo? Os pastores têm que se aprofundar no texto bíblico, entender o fundamento da salvação, entender quem é Jesus Cristo, entender a importância de sua obra na cruz do Calvário, porque senão não faz sentido estar todos os domingos na igreja pregando. E pregando o quê? Será que estão pregando o Evangelho? Será que estão expondo a palavra de Deus? Porque se não estiverem expondo o texto bíblico, Deus não está falando. E se Deus não está falando, pessoas não estão sendo regeneradas, pessoas não estão sendo alimentadas com a palavra de Deus. Então não faz sentido ir para o culto e pregar, porque se não se prega a palavra de Deus, Deus não está falando. É necessário que os pastores entendam quem é Jesus Cristo, qual a importância de sua obra, para que o povo entenda de fato quem é Jesus e qual a importância de sua obra. Porque senão nós vamos invalidar a palavra de Deus, vamos invalidar a sua obra. Mas se nós conhecermos a obra de Cristo, conhecermos quem é Jesus Cristo, nós não vamos invalidá-la. Nós vamos honrar a sua palavra, obedecer a sua palavra, honrar a sua palavra, honrar a sua morte na cruz do Calvário. É a única coisa que tem verdadeiro valor para nós, é a palavra de Deus aqui nesta terra. E o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário é a única coisa que tem valor neste mundo. E a única forma, meus irmãos, de entendermos é nos aprofundando, conhecendo a palavra de Deus. E como dizia este velho pastor que comentei aí, é necessário que os pastores se aprofundem na palavra de Deus e entendam quais são os fundamentos da salvação, porque se não entender, como eu disse, não faz sentido eles estarem no púlpito pregando. Então, é necessário conhecer as Escrituras. E quanto mais conhecemos, meus irmãos, mais vamos valorizar a palavra de Deus e mais vamos valorizar a obra de Cristo na cruz do Calvário e mais vamos valorizar a Cristo. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, quanto mais você conhece Jesus, como dizia William Barclay, você vai tê-lo como seu melhor amigo, você vai caminhar com ele, como ele sendo o seu melhor amigo. E quando chegar aquele dia, você vai ser recebido por ele como sendo o melhor amigo dele. Agora, se você não conhece, se você não se aprofunda, se você não estuda a palavra de Deus, você tem um Deus desconhecido, você não conhece ele. Certa feita, ouvi o relato de um ex-maçom, e ele dizia o seguinte: ele, enquanto batista, ele frequentava as reuniões da maçonaria, ele frequentava a igreja batista, só que não conhecia o Evangelho, ele não conhecia Jesus. Só que chegou um ponto, quando ele foi adentrando lá a organização lá da maçonaria, que nós entendemos que é sim uma religião, por mais que eles não digam que é uma religião, tem sua liturgia, tem aí seus sacramentos, tem tudo isso. Ele começou a entender que nada daquilo fazia sentido. Ele começou a se voltar para a palavra, e quando ele percebeu o que era de fato o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve que romper, porque não tinha como ele servir a dois senhores, servir a Jesus Cristo de acordo às Escrituras, e quando ele fosse na loja maçônica, ele servisse a Gadu, o grande arquiteto do universo. Não fazia sentido. Então nós temos que entender, meus irmãos, nós temos que conhecer quem é Jesus para servir o Jesus verdadeiro.
Porque tem muitas pessoas pregando em nome de Jesus. Só que você deve analisar que Jesus é esse que eles estão pregando. Será que é um Jesus feito aos seus moldes aí na sua cabeça, ao seu bel prazer? Ou é o Jesus bíblico? Paulo ele dizia: se vocês receberem outro evangelho além do que eu tenho pregado, que seja anátema. Se vocês receberem outro Jesus além daquele que eu tenho pregado, ele dizia na versão Almeida Revista Corrigida, com razão vocês vão sofrer, porque vocês têm recebido um Jesus diferente. Então é necessário conhecer a palavra de Deus para que nós entendamos quem é Jesus, para servirmos o Jesus bíblico, o Jesus das Escrituras. E como eu disse, é a única coisa que tem verdadeiro valor neste mundo. E a única forma de entendermos é conhecendo. E quanto mais conhecemos, mais damos valor. Porque se não for dessa forma, se não entendermos essa realidade das Escrituras, que é Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, o único Messias, a única coisa que resta para nós, meus irmãos, é a mesma condenação dos ímpios.